Iniciando nossa primeira entrevista na manhã de hoje, já está com a gente aqui a secretária Elone Terezinha. Eles estão aqui para falar de um assunto muito polêmico, eu diria assim, porque é um assunto sensível também. A secretaria está promovendo algumas ações para que a gente possa discutir sobre o Setembro Amarelo. Né, secretária? Seja bem-vinda aqui à Rádio Costa Oeste mais uma vez. Bom dia, Davi. Bom dia, Márcio. Bom dia a nosso companheiro de trabalho, João. Fui convidada pelo João para nós participarmos aqui. A todos os ouvintes da Rádio Costa Oeste, a todos os samiguelenses, me sinto honrosa hoje estar aqui com essa equipe que a gente trabalha com parcerias há tanto tempo, né? E vamos falar de um assunto assim um tanto delicado, como o Davi já falou e o Márcio, um tanto assim que mexe com as pessoas, principalmente comigo mexe muito esse tema. E a gente está desenvolvendo um trabalho juntamente com o CAPS, toda a saúde, né, João? Não podemos fazer um trabalho isolado, tá? Amanhã eu sei que tem um grande trabalho na aldeia indígena, que quem está de cabeça de frente é a equipe do João, a equipe da Marejane. E é um assunto assim que eu acho que cada ano a gente tem que aprimorar, a falar. Estava discutindo com o João agora que para o próximo ano a gente fazer outras atividades, né? Então, assunto bastante delicado, bastante emocionante. E comigo mexe bastante. Olha, verdade. Elone Terezinha Conzati de Queiroz é a nossa secretária, né, de saúde aqui em São Miguel. E o nosso amigo João, eu conheço como Cacalo e vou chamar de Cacalo a minha vida toda, né? É carinhosamente o apelido que ele recebeu. Inclusive a gente pega carona nesse apelido. Eu chamo ele sempre de Cacalo. Cacalo, bem-vindo também à nossa programação Setembro Amarelo. O que representa para você e o que representa para o CAP em São Miguel esta data? Olha, bom dia a todos. Queria aqui saudar, né, a nossa secretária que tem nos apoiado bastante em relação a todas as atividades que o CAPS realiza. Prevenir suicídio, investimento em todas as esferas sociais, relacionais, trabalho. Prevenir suicídio é olhar para o ser humano como um todo, né? Para a sociedade como um todo. E é responsabilidade de todos. Não é só do CAPS, não é só do médico, do psicólogo, é de todo mundo. É um fenômeno bastante complexo, é um fenômeno bastante impactante nas famílias, obviamente. A gente cita sempre, né? Eu até estava vendo um artigo, né? O suicídio ele não é hereditário. Ele não passa de uma família para outra, mas ele é transgeracional. Então, o que isso pode acarretar, né? Uma família que sofreu um suicídio, ela precisa estar acompanhada, ela precisa estar falando. Por quê? A culpabilidade que muitas vezes a família sente pode vir a acarretar em outros suicídios. Então, essa família precisa ser acolhida, ela precisa entender que se livrar desses sentimentos negativos, porque não há culpa, né? A culpa não há. E eu sempre cito isso também, até estava falando com as minhas colegas, as psicólogas do CAPS, e elas iam relatando isso. Por quê? Muitas vezes as pessoas falam, o suicídio dá sinais, né? A pessoa avisa. Sim, existem alguns sinais. Só que muitas vezes eles são também, é um ato impulsivo. Também é um ato impulsivo, a literatura nos diz. E aí o que acontece? Essa família se culpa muito. E aqui eu quero aproveitar o momento e dizer para que aquelas famílias que tiveram algum suicídio, que venham procurar ajuda. Que venham procurar ajuda para entender essa situação, né? Bom, em 2003, a Organização Mundial da Saúde, né, ela estipula aí, então, o dia 10 de setembro como o dia mundial da prevenção do suicídio. Então, nós do CAPS, junto com a equipe multidisciplinar, especialmente, psicóloga Taline, Marijane, coordenadas pela Marijane, né, as nutricionistas, todo o pessoal, nós estamos desenvolvendo algumas ações para todo mês e também no decorrer do ano. Olha, quando a gente fala deste assunto, eu trago marcas também aí na minha vida e na nossa história, na nossa família. Eu lembro do período, por exemplo, que eu passei 10 anos da nossa vida lá em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é o sonho de todas as pessoas. Em contrapartida, ela leva um selo e tem um carimbo que é muito amargo e representa muita crueldade para aquele lugar também. É a cidade brasileira com maior índice de suicídio. Suicídio, para você que está acompanhando no Brasil,
tá bom? Suicídio, para você que está acompanhando, são pessoas que tiram as suas próprias vidas, são pessoas que se matam. A gente viu relatos de histórias, Elone, tristes, pessoas jogando mala de dinheiro pela janela e se jogando logo na sequência. Aí eu te pergunto, dificuldade financeira? Não, porque senão a mala de dinheiro não teria vindo antes do próprio corpo aterrissar e bater no chão. A gente viu em algumas semanas, nós cuidávamos de um prédio, em uma semana teve 3 situações. Uma jovem se jogou de um prédio, de um lado da quadra. Na frente, mais uma pessoa também. A questão de uma quadra dali, uma terceira pessoa também se jogou num intervalo de uma semana. 3 pessoas do lado da onde a gente realmente estava passando. E aí vem a pergunta, por que a pessoa tenta tirar a sua própria vida? Nós vivemos num período de muita ansiedade, nós vivemos num período de muita depressão, nós vivemos num período de muita opressão, né, Cacalo? Com certeza. Muita cobrança. É verdade. Sociedade adoecida, fragmentada, que impacta nas relações. E nós, então, do CAPES, nós estamos desenvolvendo essas ações justamente para isso. Nós temos um projeto, uma conversa inicial, né? Estivemos agora em Foz do Iguaçu, no Setembro Amarelo de Foz, na abertura da campanha deles, e eu estou em contato com o enfermeiro Antônio de lá, para que a gente possa iniciar o ano que vem, aqui em São Miguel também, ações diversas, como principalmente rodas de conversa nas escolas. A gente diz assim que falar é a melhor solução, inclusive é o nosso tema, né? É o tema da nossa campanha. Só que falar, eu preciso ter alguém que escute, né? Que me escute. E escutar é algo diferente de olhar para você e estar ouvindo, né? Você. Escutar com atenção o outro, porque muitas vezes o filho almoçou com a gente, o filho esteve com a gente, mas a gente não viu ele. Eu tenho um ditado que o mineiro fala, né? Olha para você ver. Porque às vezes a gente olha e não vê. Então, a atenção que a família, a comunidade, a escola, a saúde, todos nós, eu vinha conversando com a Elone aqui, que nós precisamos alinhar o ano que vem, especialmente, e vamos ter essa conversa junto com a equipe Multi, coordenada pela Marijane, nós queremos promover isso para o ano que vem, especialmente, essas rodas de conversas. Né? Por quê? Porque também nós vamos estratificar o risco. Nós vamos ver a quantidade de jovens que nós temos com a intenção suicida. E esse é um mito. É um mito, né? Dizer que falar do suicídio aumenta a vontade de se matar. Isso é mito, não é verdade. A verdade é que eu ter alguém que me escuta, eu ter alguém para a gente conversar sobre o tema, sobre o meu sofrimento, é o que pode ajudar. Para você ter uma ideia, por exemplo, a gente, quando uma pessoa fala que estava ali com a ideação e planejamento suicida, né? A gente pergunta, mas por que você queria fazer isso? Né? Qual foi o problema? Qual foi, né, o que te aconteceu? Mas a gente esquece muitas vezes de perguntar o que ajudou ela a não fazer. O que te motivou a não fazer? Foi o teu filho? Foi o teu esposo? Né? E por quê? Porque ali nós temos uma carta na manga. Né? Então são situações em que a gente vai aprendendo no decorrer e que a gente quer passar isso, alinhar isso especialmente com a educação, para que a gente possa realizar esses encontros, essas palestras, essas rodas de conversa com toda a rede, com o corpo de bombeiros, com as professoras, com a saúde, com polícia militar, envolver a comunidade no geral, para que nós possamos escutar esses jovens. Olha, bacana. David, isso, tudo certo. Eu estava pensando comigo assim, a questão, conselho, todo mundo se preocupa em passar conselho, todo mundo se preocupa em passar de repente uma mensagem, mas muitas vezes a gente precisa ouvir mais e falar menos. Inclusive a gente, biblicamente falando, o ser humano pelo certo, seria uma norma de vida. Ele tem que ser tardio no falar e pronto para ouvir. É uma situação que realmente, nessa situação, Elone, a gente precisa mais ouvir do que falar, porque se a gente fala, a gente atropela. E se atropela, a pessoa guarda aquilo que ela tem lá dentro e ela não deixa sair para fora. Então hoje, pessoas prontas para ouvir, é difícil de falar, mas são poucas, né?
Ei, Márcio, eu fui muitos anos da minha vida professora e eu tenho um provérbio bem antigo do meu pai, com seus 95 anos, que tocou numa frase. Ele dizia assim: Deus foi muito maravilhoso com nós. Ele deu uma boca e 2 ouvidos. Significa ouvir bem mais do que falar. E eu falava muito isso, a gente tem que ouvir e pensar. Hoje, Cacá, não sei se no teu dia a dia, vocês aqui da rádio, como tá difícil das pessoas pensar, né? Pensar, agir com mais calma e ouvir mais. De repente, voltar tudo isso aí, né? Quando o João fala para o próximo ano ter essas rodas de conversa, principalmente nós termos uma parceria com as escolas, com tudo que ele foi citado aqui, para não ser repetitivo, né? Então, a Secretaria de Saúde sempre está à frente com o João, na equipe multidisciplinar, tudo, tá bom? É verdade. Olha, o tempo ele realmente é cruel com a gente. Um assunto deste era assunto para realmente a gente bater dentro de uma tecla, sentar num outro local, num outro ambiente, para tornar realmente público e a gente poder conversar bastante, né? Porque assim, ó, eu tenho comigo o seguinte, Cacalo. Inclusive na nossa família, a questão de depressão, ela bateu pesado. Bateu em 3 pessoas, né? Ela bateu em mim em particular. Ela bateu na minha esposa, ela bateu no meu filho. Ela é judia das minhas filhas. Quer dizer, ela veio atormentando. A gente precisou, inclusive, de vocês. Vocês prestaram apoio na hora que a gente mais precisava. E eu quero te agradecer em público, inclusive aqui. O Cacalo foi pronto para atender a gente no momento que eu bati na porta, né? Mas o que a gente mais nota, Cacalo, e que a gente queria de repente abrir o olho. Ó, já tá estourado o horário. Mas um dos maiores sintomas, a pessoa se fecha. A pessoa se enclausula. A pessoa se esconde. A hora que você vê uma criança, vê um jovem, muito escondido atrás de um celular, muito escondido atrás de um joguinho, muito escondido lá dentro do quarto, muito com a porta fechada, sem querer conversar muito, atenta os olhos e já começa a se preocupar. E é um dos primeiros sintomas, né? Com certeza, Márcio. É a gente poder olhar mesmo atentamente para essas mudanças bruscas de atitude, muitas vezes, né, que o jovem faz. E a Elone, falando aqui, eu me recordo agora que eu sempre falo para minha equipe o seguinte: compreensão e bondade andam de mãos dadas. Quanto mais eu compreendo o outro, maior a chance de eu ser bom com o outro. Só que para compreender o outro, eu vou precisar ouvi-lo, escutá-lo com atenção, né? Então, repito, compreensão e bondade andam de mãos dadas. E hoje, nessa vida contemporânea, Márcio, tá difícil. O próprio sistema muitas vezes nos pressiona que a gente precisa construir e ganhar muito dinheiro, e eu quero aqui estender, e talvez finalizando, mas eu quero estender, Márcio, o momento, para que a sociedade se sensibilize. Nós temos fatores de risco, fatores de proteção. Só que os fatores de risco, eles envolvem o uso de álcool e drogas, que desenvolvem um monte de doenças psiquiátricas, né? Eles envolvem desemprego estrutural, né? Que muitas vezes o próprio capitalismo produz, fragmenta, né? A nossa sociedade ao mesmo tempo. Então, assim, e não só isso, mas a gente tem que repensar as nossas atividades. Por quê? Eu olhar para um problema, eu preciso voltar um pouquinho atrás e olhar a raiz deste problema. Nós vamos agora, Elone, amanhã fazer uma ação junto com a equipe multi maravilhosa na aldeia indígena. Vão ser 8 oficinas para ansiedade, depressão, tristeza, raiva, alegria, identidade cultural deles, porque o índice nas aldeias indígenas de suicídio aumenta bastante. A sociedade opressora. Então, vão ser realizadas 8 oficinas. Então a gente precisa olhar para aquela comunidade indígena, a raiz do problema. Porque quando a gente se fala do suicídio, é uma coisa individual, só que muitas vezes ele vem de forma estrutural. E na sociedade branca não é diferente. Então eu cito isso, Márcio, porque a gente tem que repensar as nossas atividades enquanto sociedade. Sabe? Eu venho falando isso porque, assim, nós estamos realizando muitas e muitas festas com bebida alcoólica, onde tem crianças. E a gente sabe que hoje é estatístico, o maior problema que nós temos no país relacionado a drogas é o álcool.
Se você pegar hoje, vai lá eu cito, pega uma folha de papel em branco, senta sexta-feira no pronto-socorro de São Miguel e comece a anotar os problemas que chegaram lá no pronto-socorro. Você vai ver no domingo à noite que chegaram 20 problemas relacionados ao álcool e 1 ou 2 relacionados a outras drogas. E eu não estou aqui tirando o peso das outras drogas, porque as outras drogas têm um impacto muito forte também. Mas o álcool, as pessoas estão objetivando lucro em cima do álcool, sabe? Em que eu não concordo. E é o canal de entrada para as outras. E é o canal e vem adoecendo e é uma droga totalmente depressora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Maravilha, pecado. O horário acabou, encerrou. Obrigado, Cacalo, pela presença, pela participação. Já caiu um pensamento por aqui. Eu quero ver se de repente cai na agenda de vocês então, também, pra gente sentar com mais tempo e conversar mesmo, tá bom? Obrigado, Cacalo. Um abraço a todos. Obrigado, Elone. Deixa eu só fazer aqui, eu também deixo meu abraço à administração municipal. Para nós realizarmos todas essas atividades, nós temos um grande apoio da administração, tanto do seu Mota, quanto do Cláudio, quanto do Marcelo. Então, tudo que eu e o Cacalo vamos até a porta, a gente consegue ter esse apoio, senão nosso trabalho também não andava, né? Obrigada, Rádio Costa Oeste, e contamos novamente com vocês, né, para nós poder falar mais um pouco, tá bom? Um bom dia, um bom trabalho. Bacana, bacana. Tá aí, esta foi a participação da nossa secretária de Saúde, aqui em São Miguel do Iguaçu, Elone Terezinha Conzatti de Queiroz, e também nosso amigo João, nosso grande amigo Cacalo, representante do CAP aqui em São Miguel do Iguaçu. Costa Oeste FM. Chegou a hora de fazer a sua habilitação? A Autoescola FK está preparada para ensinar você a dirigir. Primeira habilitação ou renovação, aulas práticas e teóricas.